Hoje iremos apresentar a metodologia projetual de Gibbon-SIP. O trabalho foi feito por Amanda Isadora Benfica Folli, Clara Rohr, Deise Casanegro, Luian Brito Teixeira, Gabriel Boeira, Laura Klafkle da Silva, Leonardo Jardim Silva e Nicole Raissa Sturmer Klein. Quem é Bon-SIP? Gibbon-SIP é um designer e teórico de design nascido na Alemanha em 1934. Ele é conhecido por suas contribuições significativas ao design industrial e ao design gráfico, especialmente na América Latina. Bon-SIP estudou na HFG, em Ulm, uma das escolas de design mais influentes do mundo, e trabalhou como professor e pesquisador em diversas instituições internacionais. Sua carreira destaca-se por promover o design como uma ferramenta para o desenvolvimento social e econômico, particularmente em países em desenvolvimento. Ele atuou na Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e foi um dos principais defensores da democratização do design, enfatizando sua importância na resolução de problemas sociais. Além disso, Bon-SIP publicou diversos livros e artigos sobre teoria e prática do design, influenciando gerações de designers e acadêmicos em todo o mundo. Desenho industrial. Para Gibbon-SIP, o desenho industrial é uma disciplina que transcende a mera criação estética de objetos. Ele vê o design como uma prática essencialmente ligada à resolução de problemas sociais e econômicos, especialmente nos contextos de países em desenvolvimento. Bon-SIP defende que o desenho industrial deve ser uma ferramenta para a democratização da tecnologia e para a promoção do bem-estar social. Ele argumenta que o design deve focar nas necessidades dos usuários, promovendo a funcionalidade, acessibilidade e sustentabilidade dos produtos. Bon-SIP critica a visão do design como uma atividade elitista e comercial, propondo uma abordagem mais humanista e comprometida com o desenvolvimento social. Em seus escritos e projetos, ele enfatiza a importância do design participativo, onde os usuários são envolvidos no processo de criação, garantindo que as soluções propostas realmente atendam às necessidades e contextos específicos. Em resumo, para Bon-SIP, o desenho industrial não é apenas sobre a forma e a função, mas também sobre o impacto social e econômico, devendo sempre buscar melhorar a qualidade de vida das pessoas. A problematização da metodologia de Bon-SIP se divide em a necessidade do consumidor conseguir realizar a sua compra da maneira mais eficiente e fácil possível. Muitas vezes não temos tempo para ir ao mercado e procurar todos os produtos, especialmente se for por um mercado grande ou novo. Por quê? Para uma melhor experiência do usuário ou consumidor na hora das compras. Como criação de um sistema Apple Site, como todas as ferramentas necessárias para facilitar as compras, como localizar produtos, controle de valor, acesso ao estoque e listas de compras. A técnica de análise se baseia em esclarecer a problemática projetual com informações importantes para o futuro, analisar como o usuário se envolve com um produto, além de também prever possíveis cenários. Na metodologia de Gibbon-SIP, as análises são úteis para esclarecer a problemática atual e interpretam diversas informações mais relevantes para o desenvolvimento de um produto. A lista de verificação serve para organizar de forma exaustiva as informações sobre os atributos de um produto, servindo para detectar deficiências de informações a serem superadas, e é nesse momento em que são analisados todos os aspectos do produto, e também são observados quais pontos precisam ser melhorados. Trata-se do momento em que são colocados todos os possíveis problemas que podem ocorrer ao longo do projeto, descrição do produto, do seu uso e eventuais problemas. A seguir, temos a análise do produto com relação ao uso, que tem o principal objetivo detectar as críticas negativas do produto. E é feito registros de análises fotográficas, como essas fotos das garrafinhas, não necessariamente elas têm uma vedação ruim, mas seria mesmo para exemplificar essa análise, onde a gente pega os produtos que já existem e fazemos uma lista de problemas que a gente visualizou
nesses produtos. Ou problemas hipotéticos também, que podem acabar surgindo, dependendo de como é o produto e como ele é utilizado. Então, aqui temos um exemplo de vedação ruim. Outro exemplo, e agora linkando um pouco com o nosso produto, que é um aplicativo de mercado, seriam possíveis problemas de interface. A gente está cansado de saber de problemas onde não funciona direito, onde o consumidor ou o usuário é induzido ao erro, como nesse exemplo, onde tem a teclinha de CPF para você adicionar o seu CPF, que obviamente são apenas números, mas aparece o teclado com letras também, o que fica muito confuso na hora de usar, porque que não aparece um teclado só com números, pois é isso que a gente precisa para adicionar o CPF. Daí, do outro lado, tem a maneira certa, que seria colocar um teclado de números, para não induzir a pessoa ao erro e colocar alguma coisa errada, não entender como é que faz, enfim. E ao lado, temos um print do site do Mercado Extra, onde tem a classificação dos produtos, né? Ali são cervejas, e não mostra qual corredor as bebidas se encontram, né? Não que seja um problema de interface em si, obviamente, porque eles não tiveram essa ideia de colocar o corredor onde elas ficam. Por vários motivos e fatores, provavelmente. Tem vários mercados extras por aí, então não teria porquê, e talvez seja até compra online. Mas no nosso aplicativo a gente pensou em colocar os corredores onde cada produto se encontra. Então, a gente analisando outros aplicativos, conseguimos achar alguns problemas que gostaríamos de não replicar no nosso. Um último exemplo seria um outro aplicativo, esse é específico para a lista de mercado. O nome do aplicativo é Bring e ele não é muito intuitivo na forma que você adiciona a quantidade do que você precisa. Às vezes é interessante quando você tem alguma lista e passa para outra pessoa e outra pessoa vai ao supermercado, ela não sabe exatamente quantos pães ela precisa comprar ou, enfim, quantas manteigas, pois não foi você que fez a lista. Então, acho que seria legal eu adicionar a quantidade de cada um e eu baixei o aplicativo e foi muito difícil de encontrar onde se adiciona a quantidade de cada produto. Então, isso seria um dos problemas que foi analisado a partir do uso. A análise diacrônica é a parte do desenvolvimento histórico, onde, dependendo do problema, pode ser utilizado de uma coleção de material histórico para mostrar as mudanças sofridas no produto ao longo do tempo. De exemplo, podemos usar a marca Nescau, onde desde 1932, na sua criação, passou por diversas mutações em suas embalagens, como nome, cores, materiais utilizados e entre outras mudanças ao longo do seu tempo. A análise sincrônica tem como principal objetivo reconhecer o universo de um determinado produto para que a gente não faça uma reinvenção, não crie um negócio que já existe, né? Então, são analisados aspectos do estado atual do produto. A gente não vai levar em conta toda a história dele, todo o processo evolutivo dele, como é feito na análise diacrônica, né? Então, para realizar essa comparação e essa crítica do produto, a gente precisa formular critérios em comum, achar pontos que esses produtos tenham em comum para poder fazer isso. Nesse sentido, a gente deve colocar nessa análise informações sobre preços, materiais e processos de fabricação. Então, um exemplo que a gente vai trazer aqui são os smartphones, né? Então, se a gente fosse realizar uma análise sincrônica dos smartphones, a gente compararia os modelos que estão disponíveis agora em 2024 e detalharia especificações técnicas, preços, o design deles, sistemas operacionais e as funcionalidades, né? As câmeras, capacidade de armazenamento e por aí vai. Então, além desses fatores, a gente analisaria também preferências dos consumidores. A gente pesquisaria quais marcas e quais modelos são mais populares entre os diferentes grupos de pessoas, incluindo também os fatores que vão
influenciar essa decisão de compra, né? Como o preço, a marca e as funcionalidades. Bom, tudo que eu falei anteriormente. A análise estrutural, ela serve para a gente reconhecer e compreender os tipos e o número dos componentes dos subsistemas, bem como os princípios de montagem, tipologia de uniões e tipos de carcaça de um produto. Basicamente é o que o nome está dizendo pra gente, né? A gente vai observar a estrutura do produto, a gente vai ver quais peças ali que vão compor ele, os mínimos detalhes, né? A gente não vai ter só uma visão externa do produto, a gente vai entender tudo que forma ele. Então, um exemplo que a gente pode dar e o que a gente consegue pensar para visualizar melhor e entender o que é a análise estrutural são essas imagens de vista explodida, né? A gente tem ali todas as pecinhas que vão formar um determinado produto. Nesse caso, a gente tem uma caneta e a gente vai conseguir entender melhor todas essas partes e tudo que forma ele. A análise funcional, ela tem como objetivo reconhecer e compreender as características de uso do produto e como a utilização deste produto vai ser afetada pelo usuário, para evitar caso seja negativo. Ela inclui aspectos ergonômicos, que seria a macroanálise, e aspectos técnicos física, de cada componente ou subsistema do produto, que seria a microanálise. Ao lado temos dois exemplos. Um é um saca-rolhas, onde tem a análise de cada parte dele. Então, cada parte dele tem alguma função que é muito útil para que, no final, a pessoa consiga utilizar de maneira correta, sem se machucar ou ter algum problema. E abaixo temos um comedor para cachorro. Então, ele também tem que ser funcional, ele precisa ser do tamanho certo, dependendo do porte do cachorro. E também ergonômico, né? Seria as partes onde inclui os aspectos da macroanálise e tudo mais. A análise morfológica tem como objetivo reconhecer e compreender a composição do produto. E para isso é muito utilizado elementos geométricos. Também é falado sobre o acabamento cromático e superfícies. É muito importante temos um estudo sobre a estrutura básica de um produto similar para compreender o seu funcionamento. Então, aqui ao lado temos uma foto de um comedor para cachorro, onde tem a tabelinha de todas as questões que ele possui, né? Capacidade, componentes, estrutura, suporte, material, acabamento e sistema. Então, a análise morfológica seriam essas setinhas, né? Tem a tampa, tem a estrutura, que é uma chapa de aço, a capacidade dele é para 10 quilos de ração, essa partezinha ali de cima é para armazenamento e a bandejinha de baixo é para o despejo do alimento, no caso da ração. E tem um pequeno sistema automático onde o alimento vai ser despejado automaticamente. Então, tudo isso faz parte da análise morfológica, que seria compreender a composição de como o produto é feito. Então, pessoal, sobre a definição do problema, basicamente a gente vai criar um aplicativo para auxiliar um consumidor a comprar em um mercado de uma forma mais prática. Então, a gente fez a lista de requisitos, basicamente a formulação dos requisitos separadamente de acordo com as metas a serem atingidas, então a gente fez uma listagem bem grande. Começando então por um fácil registro do usuário. É importante que o usuário tenha um fácil registro, que seja de fácil acesso para o usuário poder se cadastrar, então no aplicativo, nada que dificulte esse cadastro. Outra opção também que a gente colocou foi a de perfil personalizado, com preferências de compras, históricos de pedido, métodos de pagamento salvos, endereço de entrega e etc. Tudo de modo para que faça com que o consumidor seja tudo fácil para o consumidor. Não dificulte a vida do consumidor dentro do aplicativo. Então, a opção de perfil personalizado é justamente para que ele consiga já colocar assim, as preferências de produtos que ele quer, para que seja indicado, histórico de pedidos também para ter um acompanhamento, método de pagamento salvo, isso é o básico, até para não precisar sempre ficar preenchendo o método de pagamento, questão do endereço. Outra questão, uma interface intuitiva com categorias bem definidas, então para que o consumidor tenha um fácil acesso a localizar os produtos, as categorias de produtos que ele quer encontrar. Barra de busca eficiente com sugestões de filtros avançados, preço, marca, tipo de produto. Isso está muito ligado também à interface.
A questão da busca é importante que qualquer palavra-chave que o consumidor utilize facilite a busca, não precise digitar 100% o nome do produto correto, a marca do produto, mas que só uma palavra-chave específica já consiga localizar. Cálculo dos valores do produto, bem importante no momento em que for fechar um carrinho de compra ou simular uma compra, algo do tipo, então já faça o cálculo de todos os produtos. Categorização dos produtos por localização, isso é muito importante também, está bem ligado à parte de busca. Categorização dos produtos por valor, categorização dos produtos por setor, então tudo isso para que fique muito bem categorizado cada produto, para que seja fácil de localizar, para que uma categoria específica tenha todas essas informações. A descrição completa então, e detalhada dos produtos é de extrema importância para que o consumidor tenha entendimento para que serve o produto, quais que são as descrições do produto, questão de validade, coisas do tipo. Imagens de alta qualidade, múltiplas visualizações é importante porque como o consumidor vai utilizar o aplicativo, ele não vai estar vendo o produto físico, então realmente o que vai chamar a atenção e fazer com que o consumidor realize a compra é ter fotos bem nítidas do produto, de diversos ângulos. Atualização frequente do dispositivo atualização frequente da disponibilidade de valores. Isso é importante porque a qualquer tipo de alteração de valor que possa vir a ter, é importante que seja já atualizado no aplicativo, então, diariamente. Modos de acessibilidade, então, fácil acesso. Funcionalidade para criar e gerenciar listas de carrinho de compra. Isso é importante, basicamente a experiência do cliente, para que não dificulte o cliente a criar coisas que talvez deixe mais fácil e funcional para ele no aplicativo. Opções de salvar produtos favoritos para acesso rápido. Então, uma aba onde o cliente clique na parte de favoritos e já tem ali todos os produtos que ele favoritou. Também a questão de proteção de dados é importante, devido à lei de proteção de dados, que nenhum dado do usuário no aplicativo seja vazado. Informações de pagamento com certificação de segurança, para que o consumidor se sinta então seguro de comprar através do aplicativo e não sinta que está caindo em algum tipo de golpe. Suporte ao usuário, central de atendimento, suporte ao usuário principalmente quando ocorre algum tipo de problema, questão talvez de tecnológico assim, do aplicativo, e uma central de atendimento até para o consumidor, então poder tirar suas dúvidas, poder resolver os seus problemas. FAQ, de extrema importância, e otimização do desempenho do aplicativo. Então é importante que nós que vamos desenvolver esse aplicativo, a gente faça com que tenha diversas atualizações, sempre procurando correções e otimizar tudo dentro do aplicativo. Então, falando sobre a parte de estruturação do problema, a gente fez a ordenação dos requisitos em grupos por similaridade, a fim de facilitar o acesso do problema. Então, a gente separou em 3 grupos, onde o primeiro a gente fala sobre o usuário, então traz toda a perspectiva de usuário, toda a parte onde a gente visa melhorar a experiência do usuário, onde em si o usuário vai ser o foco de cada uma dessas listagens. A facilidade do acesso, querendo ou não, também remete-se ao usuário, mas diz muito mais sobre a interface, sobre tu conseguir localizar as coisas, tu conseguir fazer o acesso dentro do site, tu conseguir então ter uma interface assim mais intuitiva. A qualidade das funções então está muito mais ligada à questão tecnológica, onde a gente vai prezar então esses pontos, justamente a parte de clique, a parte de visualização, a parte de você clicar numa tela e conseguir entrar nessa tela com uma qualidade boa. Então vai ser mais visando essa questão tecnológica, a parte toda da funcionalidade assim, do aplicativo. O último passo da definição do problema é a hierarquização de requisitos. É onde se lista os requisitos de acordo com a prioridade de cada um. Como já definimos as categorias de acordo com similaridade, essa parte é bem mais simples. Agora só precisamos priorizar cada categoria. A primeira aqui, no exemplo do projeto do aplicativo de mercado, seria o usuário, onde entra todos os requisitos, como proteção de dados, perfil personalizado e facilidade do uso de carrinhos e listas de compras. Também tem aspectos como segurança de pagamento e desempenho do aplicativo. Em segundo lugar, vem a facilidade de acesso, onde a interface intuitiva é fundamental para a experiência do usuário. Aqui entra toda a categorização de valor, setor, localização e a acessibilidade para todos os públicos. Por último, entra a qualidade das funções,
que apesar de estar em último lugar é essencial, pois é aí que entra a busca eficiente, descrições detalhadas e imagens. A atualização frequente e disponibilidade de preços é importante para que o aplicativo nunca fique desatualizado, proporcionando uma melhor experiência para o usuário. Bom, para essa etapa agora de geração de alternativas do anteprojeto, várias técnicas elas podem ser usadas exatamente para facilitar a criação dessas ideias básicas de possíveis soluções do problema identificado ali no projeto. Então, agora eu vou começar falando um pouquinho sobre o brainstorming. O brainstorming, que a gente já conhece um pouco melhor, ele é uma técnica de pensamento criativo para gerar novas ideias e soluções de problemas. Então, as equipes elas utilizam esse método de ideação para incentivar novas formas de pensar e gerar soluções, mas também vale lembrar que o brainstorming ele pode ser feito individualmente, por mais que seja mais comum a realização de sessões de brainstorming em grupo. É importante que nesse processo tenha um líder para orientar e propor as dinâmicas, né? Explicar qual o problema do projeto e tudo para que fique mais organizado. Além disso, essas sessões de brainstorming, elas devem ser documentadas de alguma forma. Elas precisam ter, sei lá, uma gravação, precisa ser escrito, algo assim para ficar registrado. Vale lembrar também que o brainstorming ele vai ter 2 momentos ali, segundo o Gibbon SIP, né? Ele inicialmente fala de uma geração de ideias livre de crítica, de observações, que seria o brainstorming ortodoxo, exatamente para ter um fluxo maior de ideias, né? Ele parte desse pensamento de quanto mais ideias a gente tiver, melhor. Então, por isso que tem esse primeiro momento. Porém, depois tem uma filtragem ali dessas ideias para que se dê mais atenção a uma solução mais efetiva do problema. Vai ser, então, o brainstorming destrutivo construtivo. Sobre o método 635, o objetivo desse método é procurar soluções para os problemas através de uma equipe interdisciplinar. O significado desse nome, 635, é 6 pessoas, 3 desenhos em 5 minutos. Então, como é que funciona mais ou menos esse processo? Ele vai se iniciar com cada participante dando 3 propostas em forma de esboço ou escrevendo, enfim. Cada pessoa ali vai ter um formulário e vai dar essas 3 primeiras propostas. Passam 5 minutos, o formulário vai para outra pessoa que vai adicionar mais 3 propostas, escritas ou desenhadas, enfim. E assim vai indo até que todos os participantes tenham preenchido todos os formulários. E então é assim que funciona o método 635. Método de transformação. O método de transformação, ou também conhecido como método de busca de analogias, serve para aumentar a variedade de soluções, isto é, utilizando casos similares em outras áreas, por exemplo, como na natureza, ou submetendo os componentes a transformações, verbos de manipulação, por exemplo, utilizar em diferentes maneiras, adaptar casos paralelos, modificar, aumentar, minimizar, reduzir, substituir, recompor, inverter e combinar. Caixa morfológica. A caixa morfológica é uma técnica na qual são realizadas combinações entre os elementos de uma tabela. Estes elementos, que podem ser do mundo real ou abstrato, quando combinados, geram uma grande quantidade de alternativas, possibilitando muitas possibilidades de escolha. Criação sistemática de variantes. A criação sistemática de variantes serve para cobrir o universo de possíveis soluções, identificando princípios básicos e as possíveis combinações. Neste slide, podemos ver alguns esboços e desenhos e seu resultado final. Neste slide, podemos ver uma maquete em tamanho reduzido da cadeira do último slide. A principal questão foi justamente localizar os produtos no supermercado, né? Porque
Eu, pelo menos, sempre fico em dúvida onde estão alguns produtos. Às vezes passo várias vezes no mesmo corredor e não sei. E a gente teve um certo desafio, assim, para pensar como que a gente poderia melhorar isso ou solucionar esse problema, né, de localização dos clientes. E a gente acabou fazendo uma pesquisa com pessoas na internet, com perguntas bem básicas, assim, como idade, a maioria tem entre 20 a 29 anos, quando entra em um mercado novo, tem dificuldade de localizar os produtos? A maioria respondeu que sim, tem um pouco, né? E você vai com que frequência ao supermercado? A maioria vai toda semana. E a resposta anterior foi no mínimo uma vez ao mês, né? Então, acho que a maioria das pessoas vão com certa frequência ao supermercado. Diante dessa situação, você prefere localizar ou solicitar ajuda de um funcionário? A maioria respondeu que prefere localizar sozinho. E a resposta anterior foi que não se sente confortável em pedir, né? Porque às vezes que tem vergonha ou não se sente confortável mesmo. Já aconteceu de ir ao supermercado e não ter o produto que você queria na prateleira? Sim, a maioria respondeu sim, que deu falta. Você costuma ir ao supermercado com pressa ou destina um tempo para fazer compras? A maioria deu, às vezes, com pressa. Durante sua compra, você costuma controlar os preços pensando em um limite? A maioria respondeu que sim, sempre, que vão comprando já estabelecendo um limite, né, de valor final. Se tivesse um aplicativo onde você pudesse localizar os produtos no supermercado, ver as promoções e controlar os preços, você usaria? Totalmente gratuito. E a maior resposta foi sim, que seria muito útil. E então chegamos ao aplicativo, né? Que essa é a logo principal, onde a cor vermelha prevalece, que é justamente a cor que tem maior influência nos supermercados, no ramo alimentício e tudo mais. E a gente colocou também uma fonte mais arredondada para trazer uma sensação de conforto, né, aos clientes e usuários, para eles se sentirem seguros de estarem utilizando esse aplicativo. E o ícone é um cestinho com uma mão embaixo para justamente dar essa ideia de o usuário ter os produtos na palma de sua mão, né, de poder localizar de forma autônoma. Aqui são a aplicação em alguns mockups, aplicação no smartphone, em stickers, no papel e também em uma sacola ecobag. Aí, essa é a interface do aplicativo que a gente pensou, sendo a primeira guia. Quando clica no aplicativo, essa é a primeira página que aparece, onde tem as ofertas, os produtos, a lista de compras. E daí depois, vamos supor que eu cliquei em produto. Daí vai aparecer essa categoria de produtos, onde tem laticínios, condimentos, higiene, limpeza. E também tem a barra de pesquisa para pesquisar algum produto específico que a pessoa esteja pensando em pesquisar. E aqui tem também um filtro que a gente adicionou, que dá para filtrar por marcas, pelo menor preço, maior preço ou dietas especiais, tipo sem glúten ou sem lactose. Aí vamos supor que eu peguei um café no Point na Fevale. Daí assim que eu peguei, alguém chegou atrás e esbarrou em mim, derrubou todo o café em mim. O que eu preciso? De higiene, né? Preciso tomar um banho. Eu clico aqui em higiene, vai aparecer essa aba com esses produtos, né, relacionados à higiene, onde tem a foto do produto, a marca, o valor dele, e continua a barra de pesquisa e o filtro. E dessa vez a diferença é que tem a localização do corredor.
onde está direcionado esse produto, né? Que seria por um número e uma letra para localizar os produtos. Aí depois, na aba promoções, tem as ofertas, né? Onde tem os produtos e o seu valor. E aqui é uma simulação de como se fosse uma quarta-feira, que seria o melhor dia para comprar produtos de feira, assim. Daí tem as ofertas e tem o desconto que foi adicionado em relação aos produtos. Daí aqui na aba de lista de compras, a gente tem a opção do usuário fazer sua lista de compras e escrever ali os produtos que deseja comprar. E tem a opção de excluir também um produto ou usar produtos que foram utilizados em outras compras anteriormente. E a opção de editar também. E essa opção muito interessante de poder compartilhar com alguém da família, por exemplo, mãe, marido, esposa, que para compartilhar as compras que estão fazendo ou se vai planejar a compra para alguma pessoa da família fazer, né? Tem essa opção de compartilhar. Podemos concluir com essa metodologia do Gibbon SIP, que ela se destaca muito pelo seu enfoque social e inclusivo, promovendo a justiça social e a participação ativa dos usuários no processo de design, que é muito importante. Ela enfatiza a importância de entender o contexto social e também cultural do lugar, criando soluções que respeitem as particularidades e as identidades também. O BonCIP, ele valoriza bastante essa criação conjunta do trabalhador, do designer com o usuário, resultando em soluções mais relevantes e eficazes. Como podemos ver em todo o seu processo, né, que seria desde a problematização até a parte de brainstorming e o método 635, onde é preciso de uma colaboração de mais pessoas para fazer o projeto. Essa metodologia, ela pode ser aplicada em várias áreas, como design de produto, design gráfico, de serviço e até mesmo talvez na arquitetura. E é uma metodologia muito eficaz em formar profissionais críticos e conscientes, algo que é muito importante não só no mercado, mas também para a sociedade. Essas foram nossas referências e obrigado pela atenção.